Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Rosa, eu sou terapeuta holística e hoje quero fazer um vídeo diferente. Quero mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tenho pra trabalhar com a terapia holística. Aqui tá minha maletinha e eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro dela, né? Que é só uma parte, né? Aqui tá a parte da aromaterapia, eu vou abrir pra vocês verem. Aqui dentro tem uma parte da aromaterapia, que ficam os meus óleos essenciais, que estão aqui. Então, eu tenho alguns óleos essenciais aqui e aqui tem algumas repartições. Então, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, o que eu costumo, né, usar. Eu tenho esse aparelho de pressão para ferir a pressão, né? Porque a gente tem algumas coisas que não pode fazer, alguns procedimentos com pessoas que têm pressão alta, né? Então, eu tenho que avaliar antes. Aqui fica a parte do manguito, né? Que eu uso também. Aqui dentro tem algumas fitas tape que eu uso para poder fazer curativo, arrumar postura, dar uma sustentabilidade também a algumas pessoas que às vezes estão com alguma tendinite, bursite ou alguma coisa do tipo, que a gente usa, né, os óleos essenciais para ajudar ali naquele ambiente, naquela área que a pessoa às vezes está precisando do atendimento. E tem pessoas que perguntam, né, que se cada fitinha dessa aqui elas têm alguma função específica, mas não. Mas tem algumas pessoas que trabalham com a cromoterapia que também usam as fitas de cores, né, em áreas diferentes, mas aí eu tenho essas três cores, a azul, a preta e tenho a rosa, até pra ficar bonitinho também. Aqui eu uso esse sprayzinho que normalmente eu coloco álcool 70, só que eu tô sem. Tenho que comprar. E aqui eu coloco umas fitinhas, né, pra poder colar quando eu preciso, colar algo. E aqui eu tenho alguns adesivos, que são adesivos naturais de ervas pra dor. Isso aqui é muito bom, gente. Ele vai aquecendo no local. Todo dia que eu tô com uma dor na coluna, coloquei isso aqui na lombar. É assim, coisa maravilhosa. Dá pra colocar nas costas, colocar nessa área aqui do ombro, dá pra colocar no joelho. Então, é muito bom, muito bom. Tem outro formato também, que é esse formatinho aqui. E tem essa outra aqui, mais arredondada. Aí eu carrego também aqui uma tesourinha, né, que eu preciso. Tesourinha simples mesmo de escola. É, essas... Nossa, me fugiu o nome. Essa é pra poder fazer aquela massagem elétrica. Então eu carrego também carregador, cabo. E também aqui, nessa parte de baixo, o meu carimbo. Então eu deixo aqui dentro e carrego. Vou mostrar a parte de baixo. Às vezes eu vou ter que fazer algumas pausas aqui, mas logo eu volto. Então aqui tem vários óleos aqui, cada um desses óleos aqui, eles têm funções assim que, mais de 300 funções cada óleo aqui. Então, eu tenho lemongrass, limão siciliano, lavanda, camomila romana, copaíba, vetiver, tem muitos. Bergamota italiana, alecrim, malaleuca, manjerona, laranja doce, e tem vários, muitos aqui mesmo. E eu costumo carregar também um óleo de coco junto, porque quando eu tenho que fazer uma massagem no carro, eu uso o óleo de coco extra virgem para poder fazer a diluição dos óleos essenciais. Aqui na parte de cima, a parte da auriculoterapia, tá? E vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Aqui, gente, são uns brindezinhos que eu dou para as minhas pacientes. Que é só um mimosinho mesmo, são argilas, que eu carrego aqui dentro. E fica desse lado de cá. Esse lado de cá, eu deixo algumas coisinhas para poder usar na aromaterapia também. Que aqui fica... aqui tá novinho, nunca foi usado. Eu deixo assim desmontadinho, para quando eu vou fazer... que esse aqui é um difusor pessoal, né? Aí aqui a gente tira, eu coloco os óleos essenciais aqui, tampo, lacro, depois que lacra aqui ele fica lacrado. E aí a pessoa usa assim pra inalar para fazer a aromaterapia pessoal. Então eu deixo aqui para quando algum paciente meu precisa, e eu já deixo aqui para montar para eles. Aqui também eu tenho saquinhos de lencinhos álcool 70 para poder fazer a limpeza da orelha, para vir com a aplicação das sementes ou das pedrinhas de cristal, de ouro ou prata. Aqui eu tenho as minhas sementes que eu uso. Eu tenho sementes, né, que são sementes de mostarda. Eu também tenho as de ouro, que é essa daqui, da Zen Média. Também tem a de prata. E também tenho a de cristal, que eu uso. Que fica aqui guardadinho nessa parte. Aqui eu tenho a minha caneta elétrica de fazer acupuntura. Eu, particularmente, eu não me adapto a usar agulha, porque eu tenho um pouco de medo de lidar com coisas assim, então eu optei por usar caneta. E aqui eu tenho uma outra ponteira, né, que a gente tira essa ponteirinha aqui, e a gente pode usar assim, assim ou assim. Mas eu acho assim muito forte. Então sempre, quando eu tenho que usar, eu uso essa daqui. Aqui também tem uma canetinha laser, né, pra ajudar na cicatrização de algumas feridas. E um saquinho com um pouquinho de cotonete dentro. Às vezes a gente precisa, né, limpar a parte externa, né, da orelha do paciente. E também carrego junto comigo uma saquinha de gás. Às vezes não precisa fazer um operativo ou algo do tipo. E também esse aqui é um gel condutor, né, que a gente usa como se fosse aquele gelzinho de ultrassom, pra gente usar junto com a canetinha
de acupuntura elétrica. E, juntamente com esse kitzinho aqui, eu trago também a minha pastinha. Porque na minha pasta, eu tenho algumas coisas que... tem alguns protocolos aqui, né? Que foram licenciados pra mim. Então, por exemplo, aqui, são alguns pontos da auriculoterapia, né? Aqui são vários pontos aqui, né? Eu não decorei todos de cor, porque são muitas coisas, mas eu tenho aqui, né? Já prontinho, né? Protocolo para insônia, para quem quer parar de fumar, para crianças com imperativas, dores, por exemplo, aqui, ó, na coluna vertebral na parte inferior, e tem outros aqui, para asma também, tem vários protocolos aqui. Então eu deixo aqui, né? E aqui também tem algumas... Sobre a mesa quântica também, eu também trabalho com a mesa quântica, então tem alguns protocolos aqui da mesa que eu utilizo, tá? Que ficam aqui. Aqui tem alguns adesivos que eu colo, né? Pra personalizar. E aqui também fica meu bloquinho de notas, pra mim deixar anotadinho, né? Alguma coisa pra minha paciente. Aqui também pra poder tirar meu número, né? E entregar para as pessoas que quiserem. E um adesivo para colar, personalizar, que é o Embota Pevita, que é a minha marquinha que eu fiz. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um coraçãozinho pra mim aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tinha esquecido também do lápis, caneta e da minha maquininha de cartão que eu uso para trabalhar. Então, é isso.